boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, mais uma segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. O programa de hoje, claro, como sempre, é muito especial, mas ele é especial hoje de uma maneira que você vai gostar de saber por quê. É uma promessa. Eu sei, a gente já tinha falado sobre esse assunto muito rapidamente e eu resolvi retornar para ele. Porque o programa de hoje, além de ser uma promessa feita a vocês, é também uma promessa feita a mim mesma e é uma homenagem. E aí eu queria convidar você aí de casa, você que nos acompanha todo dia, fique coladinho no seu computador, no seu televisor, porque eu vou precisar da sua participação. Eu sei que você vai estar cheio de dúvidas, ou então cheio de opiniões, como é típico dos nossos telespectadores aqui do Sexo, Arroz e Internet. Mas como eu dizia, o programa Sexo, Arroz e Internet de hoje, o tema de hoje é uma homenagem. É uma homenagem à minha mãe, aquela que vocês ouviram tanto falar durante o ano passado inteiro. Minha mãezinha, porque hoje eu quero convidar você e os nossos convidados a falar sobre o seguinte tema: para onde vamos? Para falar desse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão bacana, porque vai tirar você da sua zona de conforto nesse aspecto e vai convidar você a ser mais ativo para esse setor da sociedade que eu preciso que você abrace junto comigo. Então, para falar desse assunto, os nossos convidados de hoje, super mega blaster especiais, já vou começar aqui do meu lado direito, Dr. Nelson Youssef. É Youssef que fala? Youssef mesmo. Muito obrigado, doutor, por ter comparecido, por ter aceitado o meu convite. Um prazer estar aqui, poder contribuir para a informação dos seus telespectadores e poder contribuir com a sociedade. Vamos fazer isso com certeza. Ali ao lado dele, doutora Carla Santana. Obrigada, doutora, pela presença, obrigada por ter aceito o meu convite, obrigada por ter me dado uma canseira tentando localizá-la, até para trazê-la aqui, porque para mim é uma convidada muito especial. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero contribuir bastante com esse debate. Não tenho dúvida, vai contribuir muito para mim, porque a gente vai rir muito junto aqui hoje, se Deus quiser. Ali ao lado dela, conhecido de quase todo mundo, tenho certeza, dispensa apresentações, mas vou fazer assim mesmo. Doutor Luiz Geraldo, muito obrigada, viu, doutor, por comparecer, por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Mara, a todos os convidados também, né? Parabéns por essa desenvoltura, por esse tema tão picante que abrange a terceira idade, que aos 35 anos na carreira de delegado, Mara, pensei que já soubesse tudo sobre os idosos e há quase um ano na frente dessa delegacia de Ribeirão Preto, estou aprendendo muito. E tenho certeza que esse programa será muito interessante para toda a sociedade ribeirão-pretana, do Brasil, sobretudo para Ribeirão Preto, que nós temos aí uma população de idosos em torno de 100 mil pessoas. Não é pouca gente não, né, doutor? Mas ele já telegrafou meu tema, então é esse. Nós vamos falar sobre os idosos. Na verdade, nós vamos falar sobre aqueles que todo mundo diz, todo mundo fala, que gosta, que tem em casa, que tem carinho. Será que é assim? Para onde será que eles vão? Para onde será que eles estão? É disso que nós vamos falar. Mas para completar o nosso quarteto de superpoderosos doutores aqui, doutor Maurício Benedetti. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, doutor. Eu que agradeço, espero estar contribuindo bastante para o debate aí também, como proprietário de instituição de longa permanência, que hoje é uma casa que abriga os idosos também. Eu e o doutor já tivemos um embate, assim, ó, logo assim que ele chegou, eu falei assim, peraí, você não tem idade para isso não, a gente vai começar de novo. Aí ele me deu o currículo, eu falei, pronto, agora irritou mais ainda. Bom, mas enfim, irritações à parte, assunto já está dado, você já está preparado, mas eu preciso ouvir a voz dela. Você também precisa ouvir a voz dela, porque é com ela que você vai conversar. Então agora a minha loira, a preferida, Cris Meneguzzi. Oi, Mara, tudo bem? Tudo bem, nossos convidados, boa noite. E falar com você agora aí de casa, que está toda noite de segunda-feira aqui comigo pelas redes. Lembrar vocês os contatos nossos do programa, que hoje o tema está bem bacana, eu tenho certeza que todo mundo em casa tem uma opinião ou uma dúvida para tirar. E lembrando que pelo telefone a gente tem também o Vale Sorteio da Paraler, é o 2111-2133. Pela internet você pode acessar o facebook.com/programa sai ou pelo Twitter, @programa sai. Eu vou esperar. Você está lembrado, né? Você está lembrado que a sua participação, o seu sorteio da Paraler, você vai ganhar um vale presente, você vai escolher um livro da tua preferência, não é bacana? A gente vai conversar disso já já. Vamos entrar logo aqui nesse assunto, doutores, para que a gente possa conversar e vocês entendam a minha abertura do programa de hoje. A minha mãe faleceu ano passado, vítima de uma pneumonia recorrente, teve a primeira, sarou, e depois na segunda acabou falecendo. Isso é o que consta nos laudos médicos. Eu tenho certeza absoluta que foi um erro médico, foi uma negligência médica do hospital em Campinas, onde ela estava.
Isso foi debatido fortemente na internet por mim e pelas pessoas que me seguem, no meu Facebook, na minha rede social, e eu fazia isso como filha, obviamente. Então eu fiquei devendo a ela, a minha mãe, hoje, um dia, discutimos esse tema tão relevante, que é a questão do trato, do cuidado com os nossos idosos, de maneira geral, não só em Campinas, como em Ribeirão Preto, ou qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, para começar falando disso, eu queria agradecer primeiro a Unimed pela indicação e por ter cedido a sua presença aqui, Dr. Nelson. Dr. Nelson, a sua especialidade é a geriatria. Sim. E, paralelamente, o senhor tem também uma clínica, que nós vamos falar disso mais largamente. Como, na sua visão pessoal, como é que estão os cuidados com os nossos idosos hoje de maneira geral? As pessoas entendem que eles são, como as crianças, uma categoria que dispensa cuidados especiais? Eu acho que existe, como nós estávamos conversando agora há pouco, junto com o Dr. Geraldo, né, existem pessoas que valorizam os idosos e dão a eles toda a atenção que eles realmente merecem, atenção essa que eles deram aos hoje filhos lá no passado, porém, existem pessoas que negligenciam os cuidados com esses idosos e a gente vê com alguma frequência os idosos abandonados ou semi-abandonados, quase a sua própria sorte. Então nós temos aí uma ampla gama de pessoas agindo, seja com muito cuidado, realmente com muito zelo, e outras realmente deixando o seu idoso passando necessidade, às vezes até necessidade realmente alimentar, e outras necessidade de atenção, de carinho, que é muitíssimo importante para esse idoso, ele se sentir valorizado, ele se sentir que ele está no seio da família, sentir que as pessoas gostam dele, isso é muito importante. Então, tanto carência a nível material, como carência a nível psicológico, que é a tua área, nós temos visto isso com frequência, essas pessoas que lidam com os idosos, inclusive os familiares. Então, nesse caso, doutor Geraldo, nós estamos falando de uma camada da sociedade que, como outras, como as crianças, como os deficientes, como os animais, como, enfim, mobiliza uma parcela da sociedade para essa área especificamente, mas uma conscientização em termos gerais não existe. É bem isso que eu estou entendendo. Que o Dr. Nelson se reportou, Mara, com alguma agravante maior, quando a classe social economicamente, Dr. Nelson, mais baixa, principalmente em se tratando de pessoas que conseguem sobreviver nesse país, Mara, com 2 salários mínimos, e especialmente tendo ou não uma família mais volumosa em filhos, é muito comum, Mara, e estou vendo isso ao vivo na minha delegacia, há quase um ano que estou lá, isso bem que o Dr. Nelson acabou de discorrer. O abandono material, o abandono à saúde, o abandono aos remédios, né, Carla? O abandono à assistência social de um modo geral caracteriza crime. Em termos gerais, ele é tido como incapaz, assim como as crianças. Eu não diria que a pessoa é tida como incapaz. Não, legalmente falando, abandono de incapaz. Eu quero questionar, inclusive, essa frase. Há uma diferença. Há uma diferença, esclarece, por favor. Muito doutor. Grande. Primeiro que a determinação da incapacidade exige-se primeiro, aí entra o Dr. Nelson, o Dr. Maurício, que vão emitir os laudos psiquiátricos. Então a idade não está relacionada à incapacidade. Não está relacionada de jeito nenhum. A pessoa pode ter a sua capacidade civil aos 90 anos, 100 anos. Entendi. A perda da capacidade civil, Mara, ela demanda laudos médicos, ela demanda doutor, uma decisão judicial. Tá, mas esse termo, que a gente ouve muito legalmente falando, abandono de incapaz, ele existe, ele é usado? Na verdade, juridicamente, não é correto, né? Não é correto. Não é correto. Claro que nós temos o abandono de incapazes quando se trata de uma criança, de uma pessoa já interditada, de um doente mental, de um deficiente mental, né, Carla? Em condição específica, isso. Quando a pessoa tem a perda da capacidade funcional. Isso. E aí, no caso da pessoa com uma demência, com uma incapacidade física, motora. E se tem uma questão que você entende bem, doutora, é a questão da funcionalidade, do que pode ser ou não funcional para essa classe, para essa faixa etária. A gente acabou o primeiro bloco, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e voltamos, que o Maurício está desesperado para falar e eles não deixaram. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com vocês. Tá certo. Todo bom gosto
sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. E Sertãozinho, na Conextrável, Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextrável em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Estamos de volta, vocês repararam que o primeiro bloco voou? Pois é, voou. Então a gente vai ter que otimizar tudo e eu já vou começar falando o seguinte. Você acha mesmo que a gente acorda assim bacana? Você sabe que não. Toda segunda-feira eu te pergunto isso. Como é que você acordou hoje? Toda amassada, toda com cara de domingo ainda. Aí você tem que ficar legal. Tem que dar um jeito. Sabe como? Super fácil, super rápido, super simples, super eficiente. Dá um pulinho lá no DK. Aí eles vão cuidar do seu cabelo, vão cuidar da tua pele, das tuas unhas. Você vai se sentir super melhor e vai até arriscar vir aqui pro Canal 20 e tentar fazer um programa de televisão, se achando a apresentadora. Super bacana, DK, vai lá, conversa com a Denise Kia, conversa com o Ever, conversa com todo mundo, o Eduardo que esteve aqui, que também é cabeleireiro, você vai gostar muito. Então, DK e você sempre tornando a sua vida muito mais bonita. Combinado? Bom, meninos, falávamos e vocês quase me agrediram quando eu disse que só estava tentando esclarecer. Maurício, te indignou muito isso. Na realidade, assim, é muito comum as pessoas tratarem os idosos como crianças, mas na verdade os idosos não são crianças, eles são pessoas que já tiveram uma vida, já tiveram toda uma vivência, tem uma história. Não é porque às vezes ele está com o cognitivo rebaixado que ele deixa de ser uma pessoa adulta, ele tem que ser tratado com respeito. É claro que demanda mais cuidado, né, doutora Carla? Mas que a gente nunca pode comparar o idoso a uma criança, volta a ser criança. Não é que volta a ser criança, ele vai ficando debilitado de acordo com o tempo, mas ele tem que ser tratado. É uma faixa de idade muito especial, né, doutor Maurício? Que exige da família muito cuidado, muita cautela, né, Mara? Muita ação positiva, interativa, muita retribuição. É uma faixa, assim, não sei se o doutor Maurício vai concordar com essa expressão. Queria saber isso, como é que a gente considera... de uma carência maior na vida, em que os filhos, a família tem que estar do lado, apoiando. E muitos idosos, né, doutor Nelson, ainda hoje, aos 90, 92 anos de idade, plenamente ativos, né, doutora Carla? A gente vê isso todo dia na minha delegacia. Eu tenho vovozinhos aroeirinhas, que eu chamo de aroeirinhas, que vão lá aos 92 anos cuidar dos seus interesses, dos seus direitos. E às vezes vão, Mara, aos 92 anos, caminhando sozinhos. Eu conheço vários aqui em Ribeirão Preto. Minha mãe, aos 84 anos, cuidava de si mesma, cuidava da filha, administrava e ainda dava bronca em mim ainda. Cuidava de todos nós como se nós fôssemos crianças de verdade. Doutora, falávamos dessa questão de que eles sim são funcionais, eles sim têm capacidades que só precisam ser estimulados a voltarem a executar ou então a executarem pela primeira vez. O PID, que é o projeto que você coordena, que está à frente, essa foi sua ideia? Do que se trata? Conta um pouquinho. Sim, é o projeto de inclusão digital de idosos, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E no nosso trato diário, a gente foi descobrindo que os idosos tinham um pouco de dificuldade de lidar com tecnologias do cotidiano. Tecnologias simples, como o controle remoto, celular, esse tipo de aparelho. E a gente fez uma proposta de criar um grupo com apoio da terapia ocupacional e da informática biomédica que pudesse instrumentalizá-los para esse uso desses aparelhos. Então, basicamente, as pessoas iam lá, tinha que ser acima de 60 anos, elas iam lá e falaram, eu quero aprender isso,
quero aprender aquilo. Eu tenho dificuldades quando TV a cabo sai o sinal e eu não consigo retornar da A tela ideia era azul. trazer um pouco mais de autonomia para eles. De é autonomia isso? e independência para o uso dessas tecnologias. Entendi. Porque é muito comum a pessoa que não está acostumada com essas novas tecnologias, mas com outras, né, que a gente já não tem um uso tão recorrente como o videocassete, entre outros, essas pessoas estão com dificuldade agora de continuarem autônomos e independentes para o uso disso e dependem de alguém que o faça. Não, mas, doutora, Um não exemplo- precisamos ir tão longe. Quer dizer, a tecnologia que tinha quando eu era mais jovem, hoje já está superada e meu filho tem que resolver isso para mim. E eu nem sou, acho que não sou Sim, idosa. sim, com certeza. Não, né? Provavelmente. Não, ainda não sou. Então, assim, não sou considerada ainda, né? Ainda bem que ele não perguntou a minha Tenho certeza idade. que não. Mas o fato é que, assim, nós já começamos a ter dificuldades com isso. Quer dizer, outro dia meu filho apareceu, há algum tempo já, ele apareceu com um controle remoto De geral. última geração. Não, geral, aquele que serve para Universal. universal. E eu fiquei com aquele negócio na mão e falei assim, gente, que maravilha, pode jogar todos os outros fora? Pode. 2 semanas depois eu trouxe todos de volta, porque eu não conseguia fazer aquele lá Manejar, satisfatoriamente funcionar. Então, eu acho que a questão da inclusão perpassa a história da idade. A inclusão com digital, né, doutora A inclusão Carla? De um digital. modo geral. De um modo Digital. geral. E a falta desse conhecimento, Mara, da inclusão digital, leva os idosos a serem, em grande parte, vítimas dos golpes do quê, doutora Carla? De estelionatos bancários. certeza. Eles vão aos bancos, ô Mara, com cartãozinho para receber aposentadoria, pensão, doutor Maurício, e acabam sendo assediados por pessoas maldosas Que judiação. e perdem todo o dinheirinho, um salário mínimo, A 2. gente ouve Chegam na no delegacia, banco doutor também Nelson, oferece chorando. serviço. Doutor, aconteceu isso, estou com vergonha, não sei como vou chegar Faz em parte casa, essa falar para o meu questão filho. Essa questão de ensiná-los nos caixas eletrônicos. E, a Faz gente ainda parte não também? começou a fazer isso porque a gente precisa de simuladores ainda dos caixas. Porque os bancos ainda não disponibilizaram para a gente esse. Mas é uma etapa importante. Mas é uma etapa que o pessoal da informática biomédica já está criando simulador. Que bacana. Eu Porque tenho tem várias relato coisas muito legal que que teve vão na interrompendo nossa isso. casa. Né? O senhor Ricardo Bombonati, depois de muito tempo, apareceu um computador lá para ele, um notebook. E ele começou a mexer nesse notebook. De repente, ele começou a conhecer o Google, começou a fazer pesquisa. Quando ele viu que ele conseguia ver toda a história da vida dele, que ele tinha alguns processos atrás, ele conseguia ver, falou, nossa, mas todo mundo sabe de mim. Falei, hoje tem tudo na internet. Que interessante. E quando ele conseguiu visualizar a casa que ele estava morando pelo Google Maps, Que lindo. ele pensou, a primeira coisa foi, nossa, como eu estou atrasado, como eu perdi tempo na minha vida. E tanto que ele ficou maravilhado com a tecnologia. Então isso é muito importante. sim. Muito pra ele, né? bacana. Cris, como é que tá a nossa rede? Aqui a gente fez algumas enquetes e tudo, e o pessoal fala que realmente a Rosa Maria, Maria Eugênia, o pessoal aqui, a Fernanda Albuquerque, diz que o pessoal não está preparado para cuidar de seus idosos. Acho que vale também lembrar o pessoal de casa, que são mais novos, orientar melhor, né? Isso. Essa semana teve um caso de uma idosa que passou aquele, que a gente acha que já está passado, que todo mundo já sabe, o do bilhete premiado. Então, Que conversar são as mais, maiores vítimas, orientar que é o que o mais, doutor tinha falado. acompanhar os bancos, né, Mara? Ô, doutor, Isso, Mara. Uma grande parte também de vítimas do bilhete premiado são pessoas idosas, doutor Maurício. Porque são vítimas mais... E os estelionatários, Omara, pelo cabelo, pelo tipo de bolsa, Carla, pela vestimenta, roupa, eles asiscam. Aqui em Ribeirão Preto, pela Avenida 9 de Julho, centro, e eles sabem se aquela idosa idoso tem ou não dinheiro. Abordam com facilidade e aí vai levando aquele engodo, naquela conversa fácil, 30 mil, desumano 40 isso, né, mil. doutor? Tem pessoas que vendem carro, casa, fazem empréstimo e proíbem conhecimento da família, até dar o dinheiro para aquele estelionatário. Meu Quando Deus. vão ver, já Cris, eu vou perderam cuidar de tudo. você, tá? Não fica preocupada com isso, não. Ah, que bom, fico mais Doutor tranquila. Nelson, qual é a faixa etária? Em que momento a gente pode já considerar, brincadeiras à parte, eu falei, eu não sou idosa, então, mas para que a gente possa sinalizar, a partir de que idade nós podemos considerar que... Isso é oficial. Aqui no Brasil é acima de 60 anos e nos países do primeiro mundo acima de 65. Estou chegando, tá? Tá? Então, mas na verdade, eu acho que a nível individual, você tem que ver realmente o estado funcional da pessoa. Porque, como já foi dito aqui, nós temos pessoas alquebradas aos 60 anos e tem maratonista aos 80. Tem a Cris, por exemplo, que é jovem e não dá conta da tecnologia ali. Olha, Tá eu vendo? vou confessar que tem algumas coisas que eu preciso de ajuda. Desculpa. Mas isso é uma coisa assim bastante versátil. Aliás, voltando um pouquinho para complementar,
Dizer que o idoso está voltando a ser criança é não conhecer nada do envelhecimento. Nem da criança. Não tem, exatamente, são Nem completamente distintos. Tem nada a ver. E isso que a doutora Carla está falando, na verdade, essa inserção é uma amostra de que, se o idoso for bem cuidado, bem instruído, ele pode sim desempenhar. E eu vou dar números para vocês. A questão de alguns tempos atrás, aquela revista The Economist, ela soltou que o consumo de smartphone nos Estados Unidos, os de última geração, tem uma parcela importante das pessoas idosas daquele país, acima de 65 anos, pegando os usos de alta tecnologia. Ou seja, como lá eles estão bem mais preparados para isso, eles sabem, esses idosos estão preparados, quer dizer, eles são ensinados juntos de novas tecnologias. Estou falando da receptividade para com os idosos, sobretudo nos Estados Unidos. Quer dizer, a Flórida inteira é conhecida como uma cidade, um estado e uma cidade preparada, Orlando, por exemplo, preparada para receber esses idosos. Então, existem rampas de acesso, existem apoios para as mãos, lugares preferenciais e são, de fato, bem respeitados. Hoje, no Brasil, isso não acontece, ainda que as estatísticas isso é possam muito dizer importante, o contrário. Porque quando a gente falou pela primeira vez de abandono de idoso, a gente sempre pensa no familiar, né? Mas hoje em dia a gente vê que o idoso está abandonado pelo próprio poder público mesmo, né? Não tenha dúvida. Eles não têm estrutura. Pensa assim, como é que o idoso hoje vai comprar um smartphone de última tecnologia? Ele ganha R$627. Não tem a mínima vai mas comprar olha, um celular de R$2.000? Nós temos desenvolvido esse projeto e a gente observou que, eu diria que 99% não compra o seu celular. Eles ganham de algum familiar. E como ganham, eles não escolhem um aparelho. Porque as pessoas não estão entendendo como que esse aparelho funciona com você, que enxerga menos, que tem algum tremor, talvez. Então, como óculos, você experimenta e você fala, eu quero um óculos com esse jeito. Mas o telefone você não faz isso, você acaba ganhando, né? Como em outros países os usuários são há mais tempo, eles usam celular, né? Então eles já aprenderam que querem determinado aspecto aplicativo no celular. E é muito interessante, porque é a falta da informação. Dia desses eu entrei num banco e vi lá uma grande placa lá do idoso usando o banco online. Eu falei, só se alguém fez alguma coisa para que todos esses aprendessem a utilizar esse tipo de tecnologia, né? Porque isso, na verdade, né, doutora Carla, é a interação, é a integração social do idoso, né, doutor Maurício? É isso que precisa, né? Da conscientização da família, como você dizia antes, não demanda muita estrutura econômica, enfim, de riqueza para você saber tratar e lidar com o idoso. Precisa de amor, de carinho, de fraternidade, de lado a lado. O básico que ele necessita, né, Carla, é demandando cada categoria de estamento dentro da sociedade. Evidentemente que os crimes mais graves abrangem, como já falamos, uma classe socialmente menos poderosa, né, doutor Nelson? Mas, entretanto, ocorrem em categorias mais abastadas economicamente também. Talvez a gente não tenha o acesso a esses casos em famílias um pouco mais abastadas. Doutor, a Delegacia do Idoso em Ribeirão Preto existe há quanto tempo? Existe desde 2008. Na verdade, o estatuto é de 2003. 5 anos. E o governador do estado criou a Delegacia de Ribeirão Preto no ano de 2008. E ela tem uma atuação hoje forte, enérgica, pesada, em face de criminosos, enfim, tanto no tocante a abandono, de um modo geral, a falta de assistência, de uma forma geral, agressões físicas que eu tenho visto contra idosos aqui em Ribeirão Preto, é uma coisa enorme. Filhos drogaditos, doutor Nelson, doutor Maurício, que é a área específica de vocês, é que nós demandaríamos, Carlos, aqui em Ribeirão Preto, um número maior de médicos psiquiatras, doutor Carlos, doutor Nelson, especialmente, voltados ao atendimento público, que é muito pequeno o número de médicos que à disposição para assistir os drogaditos em Ribeirão Preto. Nós não temos em Ribeirão Preto, Mara, uma casa à disposição dos idosos carentes, ou quando a polícia, o juiz, o promotor demanda o encaminhamento de urgência. O que nos salva é a clínica do Dr. Nelson, Dr. Maurício, da outra clínica também especializada, da casa de repouso, de instituições. De doações. Exato. Que vivem sempre em dificuldade. Doutor, passada a hora do poder público, especialmente em Ribeirão Preto, com a pujança e a grandeza nossa, voltar os olhos com mais atenção, com mais carinho, a questão dos idosos e não deixar só para a parte
repressiva, né, doutor? A gente tem que ir para o intervalo perfeito. comercial, mas eu queria saber de vocês o seguinte, quando eu pergunto para o doutor há quanto tempo existe a delegacia, e eu conto mentalmente, são 5 anos, o que aconteceu de 5 anos para cá, que finalmente entenderam que era necessário alguma coisa bastante específica para cuidar do idoso, assim como a gente sabe que para a mulher também é uma coisa mais recente, para a criança, enfim. O que vocês acham que pode ter acontecido de 5 anos para cá, que houve uma pequena conscientização e com efeitos tão positivos como é a Delegacia de Ribeirão Preto? A gente vai para o intervalo comercial, já é isso? Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já com você, porque eu estou sentindo a sua falta. Estou sentindo a falta da sua participação aqui com a nossa Cris, que está emburrada aqui, ó. Fala com ela. A gente vai para o intervalo comercial. Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho. Vocês não têm ideia o quanto esses 4 tagarelam no intervalo. Eu mal consegui conhecê-los melhor, porque eles ficam conversando entre si. Eu nunca mais convido gente que faz a mesma coisa, porque aí eles ficam conversando, trocando ideia, e não sobra para mim, que eu adoro falar. Mas já que eu adoro falar e agora é minha vez, então eu queria contar para vocês o seguinte. Você já tem um plano de saúde? Você já sabe o que te espera quando você precisa de uma hospitalização, você precisa de um bom médico, de um bom especialista? Claro, rápido, corre para a Unimed. Você vai ter os melhores médicos, vai ter o Dr. Nelson. E você vai poder ter atendimento igual a esse, nesse nível, em todo o Brasil. A Unimed é mais do que um convênio médico. Na verdade, nem é um convênio, é uma cooperativa médica. Bacana, né? Cuidando de você, da sua saúde no Brasil inteiro. Unimed, você e Sexo Arroz Internet, é claro. Doutores, voltamos aqui ao que discutimos e falávamos no último bloco dessa questão. Do que falávamos mesmo? Nós estávamos falando por que agora que está voltando a atenção para os idosos, essa delegacia Sabatina, só para ver se ele estava prestando atenção quando eu saí. Então, verdade, de 5 anos para cá, pegando só a idade da delegacia, não que seja uma data fixa, mas de um tempo para cá parece que voltamos as nossas atenções para os idosos. O doutor, por exemplo, ficou muito famoso, porque agora a atuação dele na delegacia está todo dia na televisão e a gente está acompanhando. Na verdade, acredito que isso foi uma necessidade devido ao gritante aumento do número de idosos. Né? Quer dizer, os idosos... Nós estamos vou te dar vou dar números nisso. Quer dizer, em 1950, nós éramos o 16º país em idosos no mundo. Tá? Agora, para Hoje nós estamos caminhando para ser o 6º país em idosos no mundo. 2020, 2025 nós vamos estar nisso. Né? 6º país em idosos. E nós estamos crescendo em idosos acima até do previsto.
O IBGE tem mostrado estatística, aquelas previsões de 10 anos atrás estão furando e a proporção de idosos está acima daquilo que era previsto, né? Então, quer dizer, nós esbarramos com os idosos, nós topamos com os idosos em vários locais, em vários níveis de relacionamento. Então, se fez gritante a necessidade de atenção aos idosos. E isso vieram com vários programas. A Faculdade de Medicina, alguns anos atrás, não tinha absolutamente nada, as faculdades de medicina voltadas especificamente para idosos. Hoje, as residências de geriatria são uma realidade em praticamente todas as escolas que oferecem Quase que obrigatórias, doutor. Quase que obrigatórias. Isso me leva a uma outra pergunta. Eu recebi uma coisa da Organização Mundial de Saúde, algum tempo atrás, em que ela não estava preocupada na formação de geriatras, mas que o médico, de uma maneira geral, saiba atender idosos. Por quê? Olha a Porque diferença. Independente da especialidade deles, salvo os que vão ser geneticistas ou vão ser pediatras, eles vão lidar com idosos, o gastroenterologista, o ginecologista, todos vão Isso nos lidar remete com ao idosos. médico de família de antigamente, doutor? Isso, mas tanto que hoje já existe a residência médica também de médico de família, onde que ele atende aquelas pacientes de uma maneira geral, ou seja, ele atende o filho, atende a mãe, atende o avô, atende aquela coisa, então é um médico realmente de família. E o que o doutor Nelson está falando, né, Mara? Demanda planejamento dos órgãos públicos, da nossa classe política. Vontade política. O envolvimento que dizia com a doutora Carla, da universidade. Esses meninos, né, que são os nossos futuros profissionais do amanhã, que saibam lidar de maneira correta, científica, com a classe dos idosos. O envolvimento dos organismos vivos da sociedade, né, doutor? Sim. Tanto público quanto privado, da classe política, tem que ser cobrada. O povo vota, mas tem que saber cobrar na hora certa. Os equipamentos públicos voltados aos idosos, né, Mara? E volto a falar de Ribeirão Preto, porque é um exemplo do país, da região, porque nós somos uma cidade polo de atenção, né, doutor? De foco no país. Então a gente tem que ser uma cidade exemplo. A nossa região, a nossa micro e macro região, tanto o doutor Nelson, o doutor Maurício, a doutora Carla, sabe disso, se valem de Ribeirão Preto e ligam para mim, na delegacia dos idosos, Omar, e não diferente para eles, tenham certeza, pessoas de Barretos, de Araraquara, de São Carlos, buscando informações, especificidades. Então é preciso que o país se planeje de um modo geral para políticas reais, sociais, como em todas públicas, as outras, voltadas como aos de todas idosos. as outras categorias que nós mencionamos. Você quer ver só? Sabe que eu queria convidar você? No dia 7 de setembro, agora, é no dia 7 ou no dia 9? No dia 9. Isso. No dia 9 de setembro. 9 Mas agora. 7 de setembro mesmo, Mara. Às Vamos 21 entrar no horas. todo? Sabe o que é isso? Isso é senilidade, Cris. É Eu 7 acho. do 9 ou 9 do 7? Isso, é 7 do 9. 7 do 9. Então, 7 do 9, você está convidado para o baile da APAI. Vai acontecer lá no Ipanema Clube. Você está convidado. Eu não tenho mais detalhes. Queria convidar você, Sheila Dutra, que me pediu, Olga Mille, vocês que no Facebook me pediram para que eu falasse sobre o baile aqui, que é um baile, obviamente, que está sendo realizado para poder ajudar essa instituição que anda muito mal das pernas, está precisando da nossa ajuda e você sabe disso. Já Mara, falamos disso. Tem um número aqui para passar para o que pessoal legal. Então que pode quiser já falar. os convites, reserva de mesas, é o 3512-5200. Vai ser no dia 7 do 9, no Ipanema, às 21 horas. Bom, agora eu queria voltar para um outro aspecto, porque assim, a gente abriu falando que a sociedade, uma pequena parcela da sociedade se mobilizava para esse tipo de atendimento, para esse tipo de consideração com relação aos idosos. E aí eu vou levar para um campo um pouco mais pessoal. Doutor, o que faz um médico escolher essa especialidade? É medo do futuro? Olha, eu acho que, Seja honesto. principalmente, hein? É medo do futuro? Seja honesto. Não. Maurício, você vai ter que falar para mim, viu? Porque você é mais jovem que todos Mas na aqui. verdade eu sou fisioterapeuta. Ah, entendi. Fala, doutor. Eu acho que primeiro precisa gostar. Né? Primeiro precisa gostar, porque não é fácil atender idosos, você precisa ter um nível de discernimento, um nível realmente de carinho por eles, tem que ter paciência, porque são atendimentos mais prolongados, mas você precisa gostar. Entendi. Né? E, além disso, é muito gratificante atender os idosos, né? Porque são pessoas que valorizam o profissional de saúde, eles estão tendo aquela atenção, eles se sentem reconfortados com aquela atenção e eles agradecem de uma maneira Eles muito abençoam. interessante. Exatamente. Adoro quando me abençoam. Mas, seguramente, é uma das coisas que eu mais ouço. Não quando é? Deus te essa abençoe. coisa assim. Continue assim, que Deus abençoe para você cuidar da gente desse jeito. Então, isso é uma coisa bastante gratificante.
na lida com os idosos. Eu acredito que precisa de gostar. E o reconhecimento não tem dinheiro que paga, né, doutor? Exato, não tem dinheiro que paga. Maurício, doutor Maurício, já estou até chamando de Maurício já. Me conta, o que faz? Tem uma ligação para nós, é isso? É isso? Quem está comigo? Posso chamar já? Alô? Oi. Oi, quem é? Sheila Dutra. Oi, Sheila, falávamos de você agora, nesse minuto. Não acredito. Verdade, queria saber de você que bafo é esse que vai acontecer lá no Ipanema da APAI, é isso? Vai ser um baile maravilhoso no dia 7 agora, às 9 horas da noite, com aquela banda de caravelhos, Kerma. Vai ter 3 apresentações de dança, inclusive uma da Aninha, que você já deve ter visto. Uma de dança do ventre. E a mesa com 6 pessoas está custando R$150. E está sendo vendido lá na PAI para o pessoal do telemarketing. É isso. E todo o dinheiro, toda a renda da venda do convite vai então ser revertida para a PAI, é isso? A PAI, 100%. Como é que estão as ações com relação à PAI? A gente soube que o Teatro Pedro II, junto com a Prefeitura, andou fazendo um espetáculo lá com a Orquestra Sinfônica. Exatamente. Foi lindo o espetáculo dia 24, Orquestra Sinfônica, coral, foi maravilhoso, teve uma boa arrecadação mesmo. E estamos já equilibrando um pouquinho as coisas, já, Sheila? Com certeza. A gente teve aí uns aportes de fundações, né, que deram já uma equilibrada, e a partir desse mês, com diretoria nova, com tudo zerado, vai ser vida nova e novas contas. Tá legal. Ô Sheila, brigadão pela sua participação, boa sorte lá no baile. Se eu estiver em Ribeirão, pode contar, porque eu sou pé de valsa, tá? Valeu, 3512-5200 é o telefone da APAI, moçada. Vamos lá colaborar. É isso aí, a gente vai convocar todo mundo. Obrigada, Sheila, boa noite pra você, amor. Um beijo. Doutor Maurício, como é que um jovem fisioterapeuta, que podia estar cuidando do time feminino de voleibol, está cuidando de idosos? Na realidade, assim, eu como empresário hoje, né, eu estou mais como empresário na área, eu enxerguei o mercado que estava crescendo na época. Eu fazia doutorado em neurociências, já trabalhei com idosos, já trabalhava com idosos, e eu vi o mercado estava crescendo e que eu tinha oportunidade de montar o meu negócio ali e crescer ali. Ao longo do tempo eu fui percebendo que, na verdade, para você lidar com esse tipo de público, com o idoso, o único jeito mesmo é amor. Porque hoje a gente tem aproximadamente 50 funcionários dentre todas as casas de repouso. A gente tem as ILPIs. E uma coisa que eu sempre falo na contratação, que a gente sempre tem que deixar claro, é que a pessoa precisa ter jeito, precisa ter carinho, precisa saber lidar com a pessoa muito mais do que a técnica. Porque a técnica a gente consegue ensinar. A gente pega o técnico de enfermagem, consegue ensinar, não, você tem que fazer assim, mas o carinho, essa coisa vem de berço mesmo, vem da pessoa, isso é da pessoa. Então, na verdade, você tem que ser muito paciente, muito carinhoso e ter amor pelo que faz mesmo. Tem que você gostar de idoso e gostar de gente. Me convenceu. Ele falou que tem doutorado, gente, eu posso discutir isso com ele no intervalo? Então, doutor, existe uma formação específica, existe uma qualificação diferente para um delegado de idosos ou um delegado de uma delegacia comum? Olha, Mara, eu disse no início também, na esteira do Dr. Maurício, que aos 35 anos na carreira de delegado de polícia, atuando muitos anos em São Paulo, Campinas, região sul do estado, fui delegado em todas as cidades da região, em Franca. De delegacias gerais. Imaginava que soubesse tudo de idosos. Não sabia nada, porque a gente atendia tudo, né, doutora Carla, no genérico. E é um ano nessa delegacia, mas eu estou na esteira completamente do que disse o doutor Maurício. Exige carinho, amor, fraterno. Resistência. Do filho, né, doutor Nelson? Do neto, do irmão, daquele que tem mais condição física de acolher, de abraçar, de encaminhar e de encaminhar aquela assistência material, de alimentos, de remédio, de médico, aquele idoso da família que mais precisa. Podemos resumir que precisa de consciência, então, doutor? É preciso de consciência e exige-se da polícia esse fino trato também que o doutor Maurício discorreu. É preciso ter amor, vocação, é preciso ter experiência, é preciso amar a sociedade, o povo, é preciso ensinar, às vezes, aqueles que agridem os seus próprios pais e avós, antes que eles sejam sentenciados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Então exige uma gama, um conjunto de elementos que nos faz encaminharmos para essas unidades de polícia especializada, que hoje é a menina dos olhos do nosso governador Geraldo Alckmin, que dispensa toda a atenção, todo o recurso necessário, humano, material, e a gente, junto com a sociedade, é possível,
a gente vai dando conta do recado, né, doutora Carla? O que eu posso dizer como espectadora do seu trabalho, né, e agora também telespectadora, porque tenho visto muito nos jornais locais, é que as suas declarações para a mídia em geral denotam a sua paixão e a sua defesa amorosa para os idosos. Confesso que numa última reportagem que assisti, em que o senhor fazia uma declaração ali, eu acabei me emocionando muito mais com a sua declaração do que com a história contada pela mídia propriamente dita. Então, tem todo o meu orgulho tê-lo aqui sentado hoje, porque para mim representa de fato uma defesa concreta dessa causa que eu abraço também com tanto afinco. Doutora, enxergar em tantas outras possibilidades, tão carinhosamente, essas dificuldades dos idosos e transformar isso num projeto que possa atendê-los, é incrível. Então, assim, de onde veio isso? De onde surgiu? Bem, acho que surgiu de um conhecimento técnico, inicialmente, né, de que a gente trabalha como terapeuta ocupacional visando a autonomia do sujeito, né, visando a independência das pessoas, independente das dificuldades que elas possam ter. Tá, mas há uma eleição. Então, basicamente, a gente trabalha para tornar a pessoa mais independente. E isso a gente enxerga na pessoa que tem algum tipo de comprometimento, alguma deficiência, alguma outra perda de funcionalidade. E juntar essa necessidade, né, que os idosos tinham de aprender um pouco mais, de ser funcionais em suas vidas, depender menos, né, de filhos. Imagina em condições de um idoso viúvo, por exemplo, que precisa lidar com os seus desafios, né, do dia a dia. Então, a ideia assim, é ser sensível também, né, a essa causa. Né, e eu diria que o amor, com certeza, é o nosso mote, mas acho que o conhecimento que a gente desenvolve na universidade, nos nossos campos de trabalho, eles precisam ultrapassar essas barreiras e chegar até a sociedade. E aí a gente monta um quarteto como esse aqui. Ó. A gente vai para o intervalo comercial, eu quero que você reflita sobre o que eu vou dizer agora. Na verdade, a gente acha que pai, mãe, vó e vô, que eles não envelhecem. A gente nunca se dá conta do quanto tempo já passou para eles, até que realmente o tempo começa a mostrar para nós que eles realmente passaram pelas nossas vidas muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, antes que isso se torne urgente, acho que é legal a gente observar e cuidar e desenvolver em si mesmo esse cuidado daquilo que nós um dia também vamos precisar receber. Então, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com você e com a minha loira, que ficou quietinha esse bloco. A gente já volta. Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho.
Estamos de volta, gente. Vocês não sabem a dificuldade que é fazer esse quarteto parar de falar. É no intervalo, é fora do intervalo, é antes que comece, depois que começa. A gente não está tendo nem espaço. Vamos embora, Cris? Pra mim. Vamos embora? Vamos. Não, eu acho. Mas antes, olha, eu queria contar uma coisa para vocês. Não tem dia que você gostaria de fazer alguma coisa bem bacana, bem diferente, e você não sabe bem o quê? Sabe o que eu sugiro? Dá um pulinho lá na Paraler. Senta lá, toma um cafezinho, conversa com as pessoas, folheia uma revista, escolhe entre os centenas de títulos aquele que mais te agrada, leia, compre um livro, vá até a Paraler e curta, porque hoje eu fui e eu curti. E no Eu Curti de hoje, a minha primeira dica para você é esse aqui, ó, escolhido pelo Vitor, meu filho, ó, Olho por Olho, Jenny Han e não tem jeito de ler o nome desse autor, não. Alguma coisa Vivian. Tá aqui, ó, sua indicação da para ler, leia, aprenda a dizer o nome do autor e venha me contar, tá bom? Tá aqui, eu não li, confesso. Esse, Sonhe Mais, Reconstruindo a Vida Após a Perda, muito bacana. O nome do autor também é praticamente impronunciável. Jai, só leio isso. Poxa, acho que é isso. Ó, na Paraler tá lá, você escolhe, dá uma folhadinha, leia e me conte depois. Esse aqui é muito oportuno para o tema Sobrevivência dos Idosos, Controle do Equilíbrio, Passos Incertos e Perigosos. O autor é José Antônio Aparecido de Oliveira. Vocês já leram, já viram? Já conhecem? Ó, fininho. Deve ser muito fácil, é praticamente um manual de instrução, é realmente um manual de instrução, olha só que bacana. Com ilustrações bem bacana, não li, mas esse já é meu. Você quer um? Vai buscar o seu na Paraler, porque esse é meu. Bom, vamos aproveitar que a gente já está falando de Paraler, vamos fazer lá o nosso sorteio, porque eu ainda preciso conversar muito com eles. Me ajuda? Tira um papelzinho, por favor. O papel passa pra frente. E para mim, passa para mim. Esse papelzinho aqui, ó, você está concorrendo então ao kit, esse primeiro é o do kit da Ana Lu Balesteiro, que é o nosso kit personalizado e que a Cris vai explicar rapidinho, ó. Ganhou Rita Maria Marcola, Vitor, vou te botar na escola novamente, Marcola alguma coisa, da Vila Virgínia, os 4 últimos números, 2983. Tá aqui, ó. Então, você pode vir buscar aqui no Canal 20 o seu kit personalizado do Sexo Arroz Internet, tá? Tá aqui, ó. É um mousepad, é um porta-iPad e o porta-livros e o mousepad, os dois personalizados do programa. Que não é esse que tá amassado, é outro, tá, gente? Ó, tá assistindo outro, por favor, doutor. E aí, agora esse é aquele bacana, aquele legal. Sabe o que é? Você vai ganhar um kit, um vale presente da Paraler. Você vem aqui, busca o seu vale presente, leva uma semana para vir buscar aqui, uma semana lá na Paraler e escolhe o livro da sua preferência. Muito bacana, né? Adoro dar esse presente. José Antônio da Silva, do Planalto Verde, os 4 últimos números, 7873. José, uma semana para vir buscar aqui, uma semana na Paraler. Passou esse prazo, não adianta vir, porque tem muita gente na fila, um presentão, né? Vamos combinar? Tá aqui. Feito, então, acabou, Cris? Certinho. Acabou tudo? Isso. Posso sortear você hoje? Ai, acho melhor não. Melhor não, né? Bom, vamos agora então falar, porque esse é o nosso último bloco, o nosso programa voou, e eu quero entender um pouquinho mais. Doutor, sou geriatra, atende pela Unimed, e qual é o telefone do consultório? 3620-6646. Mas a parte disso também tem uma clínica que atende idosos. Sim, nós temos, na verdade, nós temos 3 casas, né? Que é de acordo com o grau de dificuldade que o paciente tem. Então, aqueles pacientes que estão normais, são assim, praticamente normais, eles que vai ter uma dificuldade, tem uma dependência muito leve, eles ficam num local. O uso de dependência intermediário fica em outro local e aqueles completamente dependentes, quase acamados, etc., eles ficam em um terceiro local. Tá, e pode ser considerado uma coisa progressiva, sim, então, é uma coisa progressiva, dependendo de qual estado, ele vai para o lado A, o B ou C. Como chama, doutor? Que o nome genérico é Casa do Idoso. Né? E nós temos que seria o Residencial Santa Luzia, o Residencial Abaeté e o Residencial Floriano. É particular? Particular. Tá. E em cada local desse, quer dizer, nós temos pessoas assim mais treinadas, né, mais aptas para cuidar com cada tipo desse de pessoa. Né? Telefone com enfermeira para contato? padrão. Pode usar o mesmo telefone, 3620-6646. 3620-6646. Isso, 3620-6646. Tá, nossa segunda opção, e que também, não mais não menos, mas igualmente bem capacitado, está a sua clínica. Isso. Que não é, na verdade, a sua clínica, são as suas clínicas, porque existem 3, é isso? Isso, na realidade nós temos 3 casas. Nós temos uma unidade em Franca e 2 unidades em Ribeirão. Uma na Costábulo Romano e outra no Alto da Boa Vista.
que o telefone de lá é 34... Essa da Costábil é um pouquinho para baixo do campo do comercial ali. Subindo a Costábil, Botafogo. Isso, subindo a Costábil Romano, passa o Botafogo. Desculpa aí. Acredito uns 200 metros para cima. Acho que eu já passei na frente. É uma verde. Tá. Qual é a abordagem? Qual é o diferencial da clínica? Na realidade, lá nós temos também um tratamento multidisciplinar, nós temos 2 médicos contratados na casa, um clínico geral, um psiquiatra. Temos terapeuta ocupacional, fisioterapia todos os dias, nós temos toda a equipe de enfermagem, tudo para dar suporte para o idoso na casa. E na realidade a nossa casa é mista, a gente não faz separação, tem casas que acabam fazendo... doutor? Residencial Vitativa. Vitativa. E telefone? 3442-1605 e hoje nós estamos com um novo projeto também, que é uma parceria com o Blackstream. Só que são para idosos independentes, aqueles idosos ativos ainda, que nós temos um andar do Blackstream para poder trabalhar. Bacana. Então, as pessoas vão, se hospedam, tem lá a sua moradia, almoçam e jantam no restaurante Atenas, que é um restaurante conhecido pela sua alta gastronomia. É um tratamento de primeiro mundo para os nossos idosos finalmente. Exatamente. Tá bom, muito bacana. Doutora, me fala um pouquinho sobre o PID, que foi o que na verdade motivou o seu convite, que eu fiquei fascinada, eu vi pela internet, que eu vi garimpando talentos, assim, garimpando grandes serviços na internet, fiquei incrivelmente fascinada pelo PID. Conta um pouquinho para mim. O PID é um projeto de inclusão digital de idosos, ele tem 2 modalidades. Uma delas é esse curso voltado para essas tecnologias do cotidiano, controle remoto, máquina fotográfica, máquina de fazer pão, qualquer tipo de aparelho que inclua a tecnologia digital. Né? Esse é um deles, e a outra parte é da informática, que é o básico 1 para quem não tem nenhum conhecimento de computador. Quem tem acesso? Qual é o idoso que pode... Qualquer idoso acima de 60 anos precisa ligar no 3602-0695, aí já se inscreve na lista. Nós temos uma lista muito grande, em cerca de 300 idosos ainda aguardam para fazer. Tem uma fila de espera. Tem uma fila muito grande, porque é um projeto de extensão, nós temos um grupo de bolsistas, né? E esse primeiro curso ele é mais rápido, mas o de informática é um pouco menor. Quanto tempo o idoso permanece lá? Diariamente ou Não, é cerca de 2 meses. O curso de instrumentalização para o cotidiano... esse é uma vez por semana, em torno de 1h30, são aulas teórico e práticas. E agora o de informática, o básico 1, que é aquele mais difícil, né? Mais difícil não, está começando, são 2 aulas por semana. E o básico 2, que inclui internet, acesso a redes sociais, aí é uma vez por semana. Na sua experiência do projeto, doutora, ele está atendendo uma população mais carente ou está mesclado? Não, está bem mesclado, está bem mesclado. Uma coisa que sempre me ocorre quando a gente fala de faculdade de medicina, quando a gente fala do HC em Ribeirão e quando a gente fala de idosos, sobretudo, é a questão do transporte, é a questão da mobilização, da mobilidade urbana, né, obrigada, essa palavra. De como, me fugia ela, de como esse idoso vai chegar lá. Você tem algum conhecimento se existe um facilitador nesse sentido? Não, o projeto ocorre aqui na 9 de julho. É na 9 de julho? No Espaço de Cultura e Extensão da Universidade. Nós ocupamos aquelas salas daquele antigo prédio ali. Então é um lugar bem acessível. Né? Então, acho que bacana. Então fica aí o convite, se você tem um idoso em casa, se você conhece algum, se você quer ajudá-lo a ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência dentro da própria casa. Olha que bacana, fiquei apaixonada, doutora, parabéns, viu? Adorei esse projeto. Posso ir lá visitar? Claro, com certeza. Posso levar minha loira? Porque preventivamente eu posso levá-la? Doutor, o senhor diria que, então, embora a atuação da delegacia esteja bastante factual e a gente consiga perceber esses resultados, infelizmente nós ainda estamos sendo vitimados por esse tipo de vitimização dos nossos idosos, é isso? E é aí que a gente conclama, né, Mara, a participação da sociedade civil nas denúncias de eventuais crimes, né, doutora Carla? Repito, é preciso de muito amor, muito carinho, muita humanização no trato com os nossos idosos, papais, mamães, nossos vovôs e vovós, com toda a classe da terceira idade. Nós temos a Delegacia dos Idosos aqui em Ribeirão Preto, que atende no telefone 3610-6067, de segunda a sexta-feira. 3610-6067. Cris, deu tempo de marcar aí? A gente vai colocar na página já também os sites, os telefones. Isso. Para aqueles que não obedecerem a regrinha tão simples desse amor fraternal, dessa humanização. Doutora, a ligação é anônima? 181.
ou direto na nossa delegacia. Tá, eu não preciso me identificar. Mesmo na minha delegacia, as pessoas não precisam se identificar, nós temos livro-registro, confidenciais, são fiscalizados pelas nossas chefias, juiz, promotor, de modo que não se pode vazar o nome do denunciante. A estrutura da delegacia consegue cobrir todas as denúncias ou a gente ainda está correndo na contramão? Nós precisaríamos de mais recursos humanos, mas o governador está fazendo novos concursos e, em princípio, a gente vem dando conta do recado. Embora o grande número de idosos aqui em Ribeirão Preto, eu repito, nós estamos em torno de 100 mil e a demanda é muito grande, mas a gente vem trabalhando arduamente, diariamente, para dar conta desse recado, tanto no combate a todos os tipos de crimes em face de idosos, quanto também nos encaminhamentos sociais, né, Carla, que fazemos também às universidades, à Secretaria de Assistência e Promoção Social do município, coordenação dos idosos, de maneira que a gente está às ordens e sempre à disposição da população. É porque eu ia dar uma informação para encerrar o programa, porque já acabou, queria agradecer a presença dos 4, mas eu ia dar uma informação meio contraproducente aí, porque eu ia fazer com que fervesse lá o atendimento da delegacia. Eu ia dizer o seguinte para você aí em casa, na mais leve desconfiança, na menor suspeita, qualquer coisa que você passe pela sua cabeça de que um idoso, ou uma criança, ou qualquer pessoa que seja, ou um animal, esteja passando por maus tratos, esteja abandonado, não hesite, procure os nossos órgãos de proteção. A gente tem que voltar a acreditar de que a justiça vai funcionar nesse país. E nesse caso, com um delegado tão empenhado, com uma doutora com um projeto tão bacana, com médicos tão preparados oferecendo esse tipo de atendimento, claro que a gente tem que voltar a acreditar. Então eu convido você a voltar a acreditar naquele futuro, no nosso futuro, para o lugar para onde nós vamos e aonde os nossos pais e os nossos avós já chegaram. Então a gente termina aqui, mas segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar juntinho com mais um Sexo, Arroz e Internet, com a minha loira. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, Mara. Estamos aí toda segunda-feira juntos. Se Deus quiser. Eu queria mostrar o nosso novo câmera. Mostra lá o nosso colega. Olha só que bonitinho, eu tô com câmera novo. Ah, lá, como é que se chama mesmo? Como é que é seu nome? Matheus, deu tempo de aprender o nome dele ainda. Matheus, brigadão, viu? Ainda não está na terceira idade. Ainda não, e não deu tempo de aprender o nome. Obrigado, Bruno. Obrigada, Kiko. Obrigada, Tiago. Obrigada a todo mundo do Canal 20. Obrigada a você da minha rede social. Obrigada, Wellington. A você da minha rede social, que não deixa o Sexo, Arroz e Internet ser um sonho. Só. Ele é nosso sonho. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.